Mateus capítulo 26, amém? Mateus capítulo 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Amém? Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, esta é a tua palavra, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Podeis assentar. Queridos, para quem não sabe, Getsêmani era um jardim, era um local onde as oliveiras elas eram espremidas para que fosse extraído o azeite. Um lugar que Jesus escolheu para orar, porque naquele momento, aquela oração era uma oração de agonia, era uma oração realmente de prensa. Por isso que Getsêmani tem esse significado, lugar, diga lugar da prensa. Nós podemos pensar o seguinte: lugar da prensa é um lugar que não deu a Jesus digamos assim, uma percepção de alegria, de regozijo, de prazer, mas um lugar que ele teve uma agonia profunda. A Bíblia diz aí no versículo de número 37, que ele estava triste e angustiado. Triste e angustiado. Essa é a sensação de Jesus no Getsêmani. E aí você diz: poxa, quer dizer que no lugar da prensa, no lugar da extração do azeite, Jesus estava orando, estava triste e angustiado? Sim, triste e angustiado. Você pode dizer isso para mim? Triste e angustiado. E no versículo 39, assim como também na parte B do 42, nós vemos uma outra característica desse lugar. E nessa oração de Jesus, você vai ver Jesus falar que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então também era uma oração e um lugar de abnegações. Amém? O altruísmo não ia funcionar ali, não ia funcionar nenhum pensamento que pudesse trazer uma autopromoção, de forma alguma. Jesus vai entrar ali em um sentimento de agonia, de tristeza, e ao mesmo tempo um sentimento de abnegação, até porque já tinha passado a ceia, ele já tinha molhado o pão junto com Judas Iscariotes na mesa. Ele disse: aquele que molhar comigo o pão, esse é o traidor.
e Judas estava lá com o pão sendo molhado junto com ele. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas naquela hora, e Judas sai da mesa para fazer o que tinha que fazer. Vendeu o Senhor Jesus, entregou ele, traiu Jesus por 30 moedas de prata, o valor de um boi, o valor de um escravo no Antigo Testamento. Então, Jesus estava ciente de tudo. Jesus já havia anunciado o traidor, já havia dito a Judas: Judas, agora vai e faz o que tu tem de fazer. O que tu tem de fazer, faz logo. Jesus estava esperando esse momento, até porque, irmãos, vários profetas do Antigo Testamento já haviam profetizado. Eu não sei se você lembra que eu falei domingo passado que o salmista Davi escreveu toda a agonia do Calvário de Cristo no Salmo 22. Então, se você ler o Salmo 22, você vai ver que já começa com as palavras de Jesus na cruz. Quem lembra o que foi que Jesus disse lá na cruz? Ele disse: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmo 22 começa exatamente assim: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo de Davi. E lá você vai ler o Salmo, você vai ver que fala sobre a crucificação, fala sobre que lançavam sorte sobre as suas vestes, rasgaram as minhas vestes, lançaram sorte sobre elas. Tudo que Davi escreveu aconteceu no dia do Calvário de Jesus. Então, nós temos que entender que aquele momento já estava esperado, já tinha sido profetizado, e agora a agonia de Jesus, a tristeza de Jesus, era em relação àquele cálice, um cálice de agonia, um cálice de tristeza. Mas também, veja, Jesus vai dizer assim, leia comigo aí, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim diga, esse cálice. Ele tem 3 sabores. O primeiro sabor está escrito aí, exatamente no mesmo versículo 39. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele estava vendo que ali era o momento da ira de Deus, porque o homem estava sujeito à destruição. Se você olhar desde a criação do Gênesis até hoje, nós vivemos períodos históricos onde a justiça de Deus tem prevalecido em vários momentos. Então, o homem sempre está entrando em juízo. O juízo adâmico levou Adão e Eva para fora do paraíso. O juízo noético matou toda a população mundial e apenas Noé e sua família dentro da arca. Depois veio o juízo davídico, no qual Davi teve que saborear o preço do seu pecado, vendo toda a sua família cair em desgraça, porque ele havia adulterado e matado o seu soldado Urias, Então nós vamos ver juízos de Deus acontecendo quando, por exemplo, na Torre de Babel, Nimrod levanta aquela torre. Então houve ali um juízo de Deus e houve uma confusão de línguas. Você vai ver que veio o juízo de Deus contra o povo dele através do Império Babilônico, do Império Medo, do Império Persa, do Império Grego, do Império Romano. E aí você diz: puxa, Deus usou várias formas e maneiras para trazer juízo para o seu povo. Exatamente. E segundo Paulo, em Romanos 11, nós agora estamos prestes a presenciar mais um juízo de Deus sobre Israel. Porém, eu tenho uma notícia boa para nós. Nós que já não vivemos mais, mas estamos em Cristo Jesus, que dizemos: não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós que declaramos com a boca, confessamos Jesus como Senhor e Salvador para a salvação, e com o coração cremos para a justiça. Nós que não andamos por vista, mas por fé, como está lá em Coríntios. Nós que presenciamos realmente uma transformação de vida dentro de nós, uma metanoia, como Paulo disse em Romanos,
que nós temos que viver em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toda a igreja que recebe Jesus como Senhor e vive a novidade do Evangelho, tem uma notícia maravilhosa para receber aqui essa noite. Sabe o que é? É que quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, a primeira coisa, o gosto do cálice era a ira de Deus, que Jesus sabia que tinha que vir. E ele tinha que praticar justiça no nosso lugar. Porque Romanos 6:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e o salário do pecado é o quê? Morte, né? O salário do pecado é morte, está lá em Romanos 6:23. O dom gratuito de Deus é o que, gente? A vida. Então veja, Paulo vai falar em Romanos capítulo 6 sobre essa questão do pecado, da morte, do que realmente o pecado traz. Agora, Jesus vai beber o cálice da ira no nosso lugar. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:9, diz que nós não estamos destinados para a ira, mas por causa de Jesus Cristo nós somos salvos. Então entenda você junto comigo, que ele bebeu o cálice da ira no nosso lugar. Mas nesse cálice não tinha só o gosto da ira, tinha o gosto também da incredulidade. Vamos ler João 1, capítulo 1, versículo 11. Abra comigo aí em João 1:11. João, capítulo 1, verso 11. Veja, como eu disse, Davi profetizou, Joel, Amós, Obadias, todos os profetas, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, mas Sofonias falou lá no capítulo 1, verso 7, né? Que o Senhor preparou o sacrifício e a purificação dos seus convidados, mas apesar de tudo isso, Israel não creu nele, foi incrédulo. Então esse cálice tem gosto de incredulidade humana. Veja aí, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, uma coisa é importante, o cálice era cálice da ira, mas também era o cálice da incredulidade dos homens. Além disso, caminhe comigo aí, em João capítulo 7, verso 15. Eles não acreditavam em Jesus e perguntavam: como é que esse homem prega o que prega? Veja só, verso 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Amém? Havia o gosto, o sabor naquele cálice da incredulidade dos homens que não acreditavam em Jesus e perguntavam: quem é esse? Ele não é o filho do José, o carpinteiro? Ele não é... E olha que tem uma coisa que pouca gente sabe, que até hoje em Israel, o judeu diz que Jesus era fruto do pecado de Maria com o centurião romano. Olha que invenção que fizeram, que mentira, que ilação, que fake, né? Mas eles falam isso até hoje lá em Israel. Eles não acreditam em Jesus. Vocês sabiam que o judeu não se converteu a Cristo até hoje porque inventaram um monte de mentiras a respeito de Jesus, para que eles não crescem em Jesus? Então, imaginem vocês que aquela incredulidade estava estampada na cabeça, na face de todos os homens que se aproximavam de Jesus. E ele, com agonia, com tristeza, vai beber o cálice da ira e o cálice da incredulidade, mas também um cálice do pecado do mundo todo. Veja aí, João, ainda no capítulo 1, verso 29. Abra comigo em João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então, para que Jesus tirasse o pecado do mundo, ele teria que beber o cálice da ira, da incredulidade,
e do pecado do mundo todo. Ele tinha que carregar sobre ele essa culpa. Ele é o cordeiro vicário, o cordeiro que iria substituir o sacrifício, que iria tirar de você e de mim esse cálice. Por exemplo, você e eu tínhamos que beber da ira de Deus, e por isso estaríamos na tribulação junto com Israel. Deveríamos pagar pelo preço dos nossos pecados, e por isso não estaríamos salvos. Romanos 6:23. O salário do pecado é o quê? Deveríamos beber do cálice da nossa própria inconstância, da nossa incredulidade, porque dizemos que cremos, mas não cremos no que dizemos crer. Muito fato isso. Todo mundo diz que crê em Cristo, mas quem vive o Evangelho? Então, deveríamos beber deste cálice. Deveríamos também perceber o cálice, o gosto do pecado no cálice. E o pecado, ele gera morte. Então imagine que quem está bebendo do cálice do pecado está sentindo o cheiro da morte. Por isso que Jesus, ele tenta e diz assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não foi possível, e não é possível. Porque se ele não bebesse, você e eu tínhamos que beber. Agora veja aí, 1 Tessalonicenses 5:9. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, Ele bebeu o cálice da ira, para que você não vivesse a ira de Deus. Irmão, o povo na época do dilúvio viveu a ira de Deus, e morreram afogados. O planeta Terra hoje está gritando, sabe por quê? Sabe por que tanta guerra, tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo? Porque o mundo todo e até a natureza está percebendo o movimento espiritual de Deus para derramar algumas coisas que vão vir agora, hein? Na tribulação, diga: 7 selos serão abertos, 7 trombetas serão tocadas, e as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre o planeta. Então veja que de forma cíclica o mundo vai passar por eu vou usar um termo bem cearense, por um reboliço. Por quê? Porque o mundo vai sofrer a ira de Deus. O mundo da iniquidade, o mundo da imoralidade, o mundo da droga, da bebida, da pornografia, da sensualidade. Só quem vai ficar de fora dessa ira de Deus é todo aquele que verdadeiramente recebeu Jesus Cristo. É todo aquele que foi salvo, lavado, remido e regenerado por Jesus. Por isso que nós temos que entender: Pai, se possível, afasta de mim esse, mas já que não é possível, que eu beba e seja feita a tua vontade. Ele bebeu para você e eu não bebermos, para nós sermos igreja. Agora, depois dele beber de um cálice da agonia, da tristeza, o cálice da ira, o cálice do pecado da raça humana, o cálice da incredulidade, qual é o seu comportamento diante de Deus? Porque naquele momento Jesus estava mostrando realmente a sua total entrega por nós, sim ou não? Ele precisava ter feito isso? Não. João 3,16, João escreveu dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava ali em abnegação por nós. Jesus estava solitário, porque ninguém ia pagar o preço que ele ia pagar. Jesus estava ali numa entrega plena. Não havia conforto nenhum, havia só angústia, havia só um sentimento de desespero. A Bíblia diz que ele suava pelos poros sangue. E eu fico imaginando esse evangelho confortável, né?
essa coisa confortável, prazerosa, que todos querem viver hoje dentro de um evangelho, que não é evangelho, porque o evangelho do Senhor, ele é uma prensa. Quem está no evangelho tem que ir ao Getsemane, tem que ir para o lugar da prensa, tem que ser confrontado, tem que ver e ouvir a palavra da verdade, que ainda que seja dura, é melhor do que a mais bela mentira que você possa escutar. E nesses tempos de juízo de Deus sobre a raça humana, veja, o CD-Roland, que é o calendário judaico, já tem aí na sua totalidade a contagem de 6.004 anos, ou seja, pelo CD-Roland já entramos no 7º milênio. Só que eles admitem que há um erro de 5 a 20 anos, o que quer dizer que nós ainda não entramos no Shabat, no milênio do descanso, ou no milênio do reino milenar de Cristo. Não entramos, mas podemos entrar a qualquer momento, porque houve um erro de margem, de contagem de anos. E aí eu pergunto para você, se o 6º milênio acabar hoje, eu nem estou sabendo, nem você, se aquele relógio da meia-noite for hoje, em uma hora do dia que nós não conhecemos, porque a Bíblia fala em Mateus 25 que à meia-noite ouviu-se o grito, aí vem o noivo. Você sabe qual é o marco que vai dirimir para nós o início da grande tribulação? Exatamente o arrebatamento, que não acontece antes do grito, que não acontece antes do anúncio, porque Deus é tão amoroso que Ele vai gritar e anunciar para você que Ele vem, e é o que eu estou fazendo aqui hoje, anunciando que Ele vem. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala: quem deu ouvidos à nossa voz, quem ouviu a nossa pregação? Logo no início do capítulo 53, e ele vai falar do Calvário de Jesus no capítulo 53, e vai dizer algo sobre Jesus que nós temos que lembrar, porque nós queremos um evangelho bonito, prazeroso, feliz e contente, mas Isaías vai falar de Jesus dizendo assim: ele não tem aparência nem formosura para que alguém o deseje. Então o evangelho genuíno, ele é o evangelho da prensa, ele é aquele que prensa você para que você realmente chore a tristeza, a angústia, o desespero de uma vida, de uma alma que está gritando com gemidos inexprimíveis, porque está caminhando para as trevas e não para a luz. E quando o evangelho vem prensar você, confrontar você, é para que você acorde, é para que você veja, e que você entenda que aquela angústia que Jesus sentiu foi no nosso lugar, aquela dor do Calvário foi no nosso lugar, para que eu e você não passássemos pelo crivo da ira de Deus, que pode acontecer em 2 momentos. Sabe quais são os 2 momentos? Um está lá em Hebreus 9, 27. Após a morte segue o juízo. Se você morrer e você não sabe quando vai morrer, vem o juízo de Deus, não vem? Então, se eu não sei quando vou morrer, eu tenho que me preocupar com isso, ou não? Eu tenho que ser inteligente, eu não sei, eu sou uma alma vivente, estou respirando, mas se de uma hora para outra eu parar de respirar, eu tenho que estar o quê? Salvo. E eu não sei se eu estou salvo, se eu tiver com uma vida fora da palavra. Eu não posso admitir com orgulho, com soberbo, com jactância humana, ou com altruísmo, de que porque eu sou gente boa, porque eu não faço mal a ninguém, eu estou salvo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu dou ajuda aos pobres, então eu estou salvo. De jeito nenhum. Entenda, só há um jeito de chegar até lá: Jesus. Não é a minha obra, a sua obra que vai nos salvar, é a obra da cruz. Diga: a obra da cruz. Pela obra da cruz é que nós seremos salvos. Agora, aquela obra da cruz, tem gente que não entende. Se você não entende nem o momento do sofrimento no Getsemane, quanto mais você vai entender o momento do Gólgota, do Calvário.
Meu cristianismo tem que admitir uma coisa: que eu entenda o Getsemane e me deixe ser prensado pela sã doutrina, que eu vá até o lugar do Getsemane, que é todo o compêndio neotestamental doutrinário, e que eu ouça a palavra com autoridade no Espírito para ser prensado e ser transformado e dizer o que Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Seja feita a tua vontade e não a minha. Quem está prensado diz isso para salvar a sua alma. Segunda coisa que eu tenho que perceber, irmãos, é que não só a morte, mas o arrebatamento é um acontecimento iminente, que eu também não sei quando acontece, e por eu não saber, eu também tenho que estar pronto. Quem entendeu isso? Eu tenho que estar compreendendo o Getsemane como prensa, como palavra de prensa. Hoje as pessoas não querem ser prensadas, já notaram? O povo não aguenta pressão, sim ou não? Nota que o pessoal está meio assim, como é que diz assim no popular? Esgotado. Eu ia dizer abirobado, mas tá bom, né? Você nota que as pessoas estão com um pavio desse tamanho, né? Qualquer coisa já vão para a briga. Pois preste bem atenção. O Evangelho nos ensina outra coisa. O Evangelho nos ensina a termos paz no coração, a termos misericórdia, amor ao próximo, a sermos pessoas que realmente transmitem o amor de Deus ao outro. Amém? Então, imagina você, que você deveria estar aprendendo conceitos, valores e preceitos da prensa, do Getsemane, mas grande parte do meio evangélico está em outro lugar. Eu acho que eu posso até dizer que 99% dos evangélicos hoje não estão no Getsemane. Sabe onde é que eles estão? No outro jardim. Quem quer saber qual é o outro jardim? Quer? O Éden. É, aquele jardim que o Senhor, quando expulsou Adão e Eva, botou um anjo lá com espada flamejante para não entrarem. Pois é, o povo está criando um evangelho do jardim do Éden. O evangelho onde você tem tudo, onde você pode fazer, sabe, muitas coisas que você quer, ter prazer, ter alegria. E o nosso convite, nós que pecamos e que somos geração de Adão, né? Nós somos descendentes de Adão, nós temos que sair, realmente fomos expulsos, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram Pronto, fomos expulsos do paraíso lá, fomos expulsos do Éden, mas somos convidados ao Getsemane, somos convidados à prensa, porque a vontade de Deus é que você volte para o paraíso. Mas para ir para o paraíso, você tem que passar por dois lugares: o Getsemane, lugar da prensa, e o Gólgota, o lugar da justiça de Deus. Quem entendeu isso? Ah, bispo, mas quer dizer que eu tenho que ir até a cruz? Sim. E eu não falo de maneira física, mas de maneira espiritual. Você tem que passar pela prensa do Getsemane para ser um cristão. Você tem que exigir de você uma postura e uma compostura espiritual que traduza Cristo na sua vida mesmo. E quando você chegar lá no Gólgota, você vai poder dizer o que o apóstolo Paulo disse. Sabe o que foi que ele disse? Agora já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Quem entendeu isso? Quando você chegar lá no Gólgota, você vai ter que morrer para viver. A Bíblia diz que se uma semente não morrer, não gera fruto nenhum. Mas se ela morrer, quantos frutos ela dá? Muitos. Por que nós ainda não entendemos que a morte é vida para nós? Que nós temos que morrer para essa vida, para viver a vida que o Senhor nos propôs. Então você veio aqui simplesmente para entrar em dois lugares:
no Getsemane e no Gólgota. Se eu conseguir fazer com que você realmente se perceba como alguém que tem que ser prensado e extraído de você o óleo do evangelho genuíno, e depois ser morto como uma semente que tem que morrer para depois dar fruto, você sai daqui hoje para gerar muitos frutos para Deus. Abra comigo aí, por favor, em Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos capítulo 8, versículo 38. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois vem Romanos. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, verso 38. Disse Paulo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem o quê? Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, quando você sair do Getsemane, prensado pela palavra da verdade, convertido de fato ao evangelho da graça, imediatamente você vai correr para o Gólgota e vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E você vai morrer para essa vida, para viver para Deus. Você não vai estar aqui como um fenótipo de evangelho, como um fenótipo de religioso. Você não vai ser aparência, não. Você vai ser integridade, inteireza, plenitude da graça. Você, quando sair do Getsemane todo prensadinho, você vai entrar no Gólgota já certo de que você tem que morrer para viver. E quando isso acontece, você deixa de ser um crente situacional ou sazonal, ou aquela pessoa que vive em determinados momentos de uma maneira e em outros de outra. Sabe, crente que é muito pela situação do momento, dependendo de alguém ou de alguma coisa, você resolutamente serve a Deus ou não. Você depende dos outros, depende de uma estrutura, depende de... Sabe, hoje tem muitos mecanismos, inclusive. Eu conheço muitos crentes motivados, que vivem o emocionalismo e o motivacionismo espiritual, religioso, proselitista. Mas eu conheço poucos que, apesar das situações da vida, permanecem firmes na rocha. Poucos que são capazes de dizer como o apóstolo Paulo está dizendo aqui: pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Poucos eu conheço que estão nessa visão. Poucos eu conheço que têm essa vida cristã, que é aprovada diante das situações, diante das provações. Irmãos, não sejamos como os hipócritas, que ao primeiro sinal de um problema já diz: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais para o culto, eu não quero mais saber de Deus. Esses aí nunca entraram no Getsemane e nem querem entrar, quanto mais no Gólgota. São pessoas que são como a chuva temporã, vem e passa.
Quem conhece gente que vem e passa? Levanta a mão. São pessoas que infelizmente não têm uma natureza eterna. Quando eu falo natureza eterna, a natureza espiritual eterna. Ah, bispo, mas nós não somos eternos como pessoas espirituais? Sim, mas eu falo a eternidade com Deus, porque para o inferno todo mundo é. Mas para Deus nós temos que nos tornar. Amém? Veja que desde que você nasceu, Davi disse: fui gerado já no ventre da minha mãe no pecado. E lá no Salmo 51 Davi declara isso. Então todos nós já nascemos debaixo da égide do pecado, da condenação do pecado. Mas para nos tornarmos salvos, nós temos que nos virar para Deus. Nós temos que se vir de maneira vertical, olhando para o alto, para de onde vem o socorro, disse o salmista: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não de maneira horizontal, olhando para as coisas da terra, não de maneira horizontal, olhando para o dinheiro e para as coisas que o dinheiro dá, não de maneira horizontal, querendo seguir o exemplo ou o modelo de alguém, mas seguindo o alvo que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses capítulo 3, não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o... Nós temos que ter uma visão do Getsemane hoje. Nós temos que ter o coração de quem entrou no Getsemane. Nós temos que ter a vida de quem passou por lá. Nós temos que ter a vida de quem passou ali e está ansioso para entrar no Gólgota. Alguém pode ser louco para dizer: estou doido para ser crucificado? Pois é, essa é a hora que você tem que entregar tudo para receber a eternidade. Entende isso? Como Ele se entregou por você, agora você se entrega para Ele também. O que o mundo vai te oferecer? Vamos lá. Vamos um pouquinho de geopolítica para a gente fazer uma leitura. Você acha que com o sistema da nova ordem mundial, Agenda 2030, você vai ser dono das coisas que você está conquistando materialmente falando? Klaus Schwab fala claramente. E na Agenda 2030, na nova carta da ONU que está sendo confeccionada, eles já estão totalmente voltados para que haja um salário mundial mínimo, sobre uma governança mundial, e a declaração é: você não vai ter nada, mas o Estado vai te dar tudo. Ou seja, um comunismo a nível mundial. Entenda isso. A visão é de domínio, é de controle. Parece ou não parece com Apocalipse 13? E todos, grandes e pequenos, versos 16 e 17, ricos e pobres, grandes e pequenos, todos vão ter que receber a marca. Sabe o que acontecia quando uma pessoa, Roma, venceu muitas batalhas e subjugou várias nações, inclusive a Grécia? Você sabe o que a primeira coisa que os romanos faziam quando conquistavam uma cidade ou uma nação? Eles punham os seus adversários de joelhos e marcavam com ferros quentes a marca de Roma naquela pessoa. E a partir dali, aquela pessoa, ela era propriedade de Roma, escrava de Roma. Entende isso? Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós temos que lembrar duas coisas. Lá na antiga aliança, o Senhor exigiu de Abraão, fez uma aliança da circuncisão com o seu povo Israel, sim ou não? E todo mundo tinha que ser circuncidado. Na nova aliança, o nosso sinal da nova aliança é o Espírito Santo em nós. Nós somos marcados na nova aliança pela presença do Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito não tem vida. E ele não entra em nós
abruptamente. O Senhor diz lá em Apocalipse: estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei. Então você tem que entender o seu momento de cruz, o seu momento crucial é hoje, porque agora mesmo você pode morrer, ou agora mesmo pode acontecer o arrebatamento. Então é momento de você estar sendo prensado e preparado para a morte. A igreja não tem que preparar de maneira coach você para viver dias melhores. Essa igreja mentirosa, diabólica, satânica, que diz: você vai para um culto e é preparado. Eu quero te preparar para você viver o melhor dos seus dias na terra. Não, irmão. A igreja que prega o evangelho da graça tem que preparar você para a morte ou para o arrebatamento. Amém? A Bíblia fala que todos os dias os cristãos eram lançados à morte. Olha aí em João 8. Veja. Volte aí no verso de número 31. 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Diga glória a Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, diga, por amor de ti, somos entregues aonde? Somos entregues aonde? Leia aí no texto. Por amor de ti somos entregues aonde? À morte, irmão. Pelo amor de Deus, abra os seus olhos e leia. Por amor de Cristo nós somos entregues à morte. Não é para carros importados e casas de luxo, não. Não é para viver em Alphaville ou Alfa, seja lá o que for. Todos os dias, por amor do Senhor, nós temos que ser entregues à morte. E diz: somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para onde? O matadouro. Para o matadouro. Veja que o evangelho não é confortável. Veja que Jesus não tinha aparência nem formosura para que alguém o desejasse. Na verdade, quando a gente fala do evangelho, ele é bem feio, porque ele fala de morte, de gosto, de pecado da morte, de angústia, de tristeza. O evangelho nos traz sensações, sabe, que Jesus teve quando morreu por nós. E hoje nós queremos viver sensorialmente coisas que nada tem a ver com o evangelho, realidades que estão fora da palavra. Há quem diga que a Bíblia tem que ser atualizada para os dias contemporâneos. Há quem diga que a igreja tem que ser transformada em uma situação de mundo atual. Mas eu digo para você o que a própria Bíblia diz dela própria: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então eu digo para você, nós estamos aqui todos os dias como ovelhas que são levadas ao matadouro. Nós temos que perceber que nós não temos um desfecho bom longe de Cristo, mas lembramos que a morte de um justo é festa no céu, porque você passa dessa para a vida eterna. Amém? Nós temos que entender, conceber a realidade, o fato de que nada nessa terra tem valor. Tudo isso aqui, disse Salomão no final da sua vida, é vaidade. É vaidade.
Sabe, você, em vez de estar sendo prensado para viver um evangelho vivo, você tem sido angustiado e prensado, como diz lá na parábola das sementes, com os cuidados dessa vida, com as preocupações desse mundo. Sabe, as pessoas dizem que você tem que pagar suas contas, tem que ser um empresário, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que ter isso. As famílias cobram umas das outras, né? As pessoas se sentem cobradas. Quando você casa, todo mundo te cobra. Quando quer que você tenha filhos para dar netos, e os netos tem que estudar no melhor colégio, e você tem que ostentar uma situação muito boa, porque você tem que vencer na vida. Ô irmão, isso tudo é um projeto aqui, passageiro, efêmero. Temos que entender com completude de que a vida aqui, ela passa, para alguns tão rápido, que nem dá tempo de nascer, no caso daqueles que estão sendo mortos ainda no ventre da mãe, para não dizer a palavra que me tira lá do canal. E outros, ainda tenros de idade, por causa da droga, por causa da bebida, por causa de más amizades, ou de atitudes erradas, são presos e mortos também. Alguns outros, porque não cuidaram do corpo, vão morrendo, vão se acabando, porque essa carne que nós temos, ela realmente vai se deteriorando com o tempo. Eu fico vendo, inclusive, eu estava vendo um vídeo de mulheres muito bonitas que fizeram que usaram esses produtos para, como que chama? Ficar mais nova, né? E incrível que todas elas ficaram parecidas umas com as outras. Todas estão com cara do Coringa, do Batman. Incrível, né? Pagaram caro para ficar parecendo com Coringa. E é incrível que elas não estão percebendo, parece que fizeram foi uma lobotomia. Elas não perceberam que não vão conseguir acrescentar nem um fio de cabelo à cabeça, não vão conseguir resolver o problema, porque enquanto tenta esticar fora, dentro está se acabando também. Nós não vamos poder, por mais que a gente queira longevidade, nós não vamos poder viver a eternidade aqui na terra. E olha que tem gente querendo fazer isso. O transhumanismo chamado é para que o homem se sinta eterno na terra, mas isso é só ilusão. Entendeu? Isso é só ilusão. Eles dizem que vão tirar a consciência de alguém e transpor para uma máquina, e aí você vai viver no corpo de uma máquina. Você já pensou nisso? Eles podem fazer, sim, uma memória virtual sua, uma memória virtual. Sabe o que é uma memória virtual? É como essas fotos que você bate e vai para as nuvens, né? Eles podem ter essa memória virtual da sua vida, mas jamais vão colocar dentro daquela máquina a alma e o espírito que só Deus te deu. Jamais. O que Deus fez foi corpo, alma e isso. Corpo eles podem até criar de forma mecânica, mas alma e espírito não são criáveis, não são formadas pelas mãos humanas. Entende isso? Estão além do homem, estão além da capacitação humana. Só Deus. Existe um verbo no hebraico chamado barai, que quer dizer criar. Esse verbo só é atribuído a Deus. Só Deus pode exercer o barai. Só Ele pode criar corpo, alma e espírito. Quem entendeu isso? Fique de pé. Põe a mãozinha no seu coração e me diga: você está agora percebendo aonde você está? Você tem que, para que haja salvação na sua vida, se posicionar. Primeiro, você quer ou não quer entrar no Getsemane, no lugar da prensa? Verdadeiro evangelho nunca vai te levar para um momento de paraíso do Éden. Ele vai te levar para a prensa. Para chegar lá no paraíso depois,
como aquele, sabe, aquele momento maravilhoso que nós vamos viver na hora do arrebatamento ou da morte, primeiro nós temos que passar aqui e agora pelo Getsemane. E nessa hora o Senhor vai te pressionar, confrontar, apertar, para que você se renda e deixe o pecado para trás. Depois ele vai dizer agora: caminhe comigo para o Gólgota, porque você vai ter que morrer para esse mundo para viver para mim. Amém? Quem entendeu isso? Feche os olhos e se posicione diante de Deus. Nós vamos louvar. E eu não quero que seja uma decisão emocional sua, não. Por isso que aqui na Cristo Salva a gente não tem aquelas luzinhas coloridas, sabe? A gente não cria um ambiente para que você sensorialmente se defina, não. Isso aí é bobagem. Isso está ligado essa visão antropocêntrica, essa visão pós-moderna de religião. Nós não somos pós-modernos, nós somos eternos. Amém? Estamos ensinando a Bíblia eterna. Somos uma igreja bíblica. Não vamos jamais utilizar aqui o cálice do modernismo e do pós-modernismo religioso. Vamos viver o evangelho da graça. E você vai tomar a sua decisão agora. Tá? É uma decisão sua de entrar no Getsemane, de se deixar. Senhor, a partir de hoje eu vou me deixar ser prensado. Eu exijo de mim entrar na prensa, entrar no concerto. Inclusive, esse lugar da prensa, lá no Antigo Testamento, era chamado de, lá em Provérbios 18, né? Aliás, perdão, em Jeremias 18, de casa do oleiro. Jeremias 18 fala que nós temos que descer a casa do oleiro, lugar da prensa. Na casa do oleiro você é quebrado e feito um vaso novo. No lugar da prensa você é prensado para se formar uma nova criatura. Amém? Lugar de novidade, de transformação. Quem hoje toma essa atitude de Getsemane e Gólgota, dois lugares importantes antes de você subir para a glória? Sem passar por esses dois você não sobe. Você precisa passar. E o teu ego está tão inflado que ele não quer deixar você vir. Mas diga não a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Amém? Eu convido você enquanto a gente louva. Procure.